O desejado de todas as nações, capítulo 62. O banquete em casa de Simão. Este capítulo é baseado em Marcos, capítulo 26, dos versos 6 a 13, Marcos, capítulo 14, dos versos 3 a 11, Lucas, capítulo 7, dos versos 36 ao 50, e João, capítulo 11, dos versos 55 a 57 e 12, dos versos 1 ao 11. Simão de Betânia era considerado discípulo de Jesus. Era um dos poucos fariseus que se unira abertamente aos seus seguidores. Reconhecia-o como mestre e acalentava esperanças que fosse o Messias, mas não o aceitara como Salvador. Seu caráter não estava transformado. Permaneciam sem mudança em seus princípios. Simão fora curado de lepra, e isso é que o atraíra a Jesus. Desejara mostrar sua gratidão, e na última visita de Cristo a Betânia, ofereceu um banquete ao Salvador e a seus discípulos. Esta festa reuniu muitos dos judeus. Havia por esse tempo grande agitação em Jerusalém. Cristo e sua missão estavam atraindo mais atenção do que nunca. Os que tinham ido à festa observavam-lhe atentamente os movimentos, e alguns com olhos hostis. O Salvador chegara a Betânia apenas 6 dias antes da Páscoa, e, como de costume, buscara repouso em casa de Lázaro. As multidões de viajantes que se dirigiam rumo à cidade divulgaram as novas de que ele estava a caminho para Jerusalém, e descansaria o sábado em Betânia. Havia entre o povo grande entusiasmo. Muitos afluíam a Betânia, alguns por simpatia para com Jesus e outros por curiosidade de ver a pessoa que fora ressuscitada dos mortos. Muitos esperavam ouvir de Lázaro uma história maravilhosa das cenas testemunhadas depois da morte. Surpreendiam-se de que ele não lhes contasse coisa alguma. Não tinha nada para contar a respeito. Declara a inspiração: os mortos não sabem coisa nenhuma. O seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram. Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e 6. Mas Lázaro tinha um maravilhoso testemunho a dar com respeito à obra de Cristo. Para esse fim, fora ressuscitado. Com segurança e poder, declarava que Jesus era o Filho de Deus. As notícias levadas para Jerusalém pelos que visitavam Betânia aumentavam a agitação. O povo estava ansioso de ver e ouvir a Jesus. Havia uma geral interrogação. Se Lázaro o acompanharia a Jerusalém e se o profeta seria coroado rei durante a Páscoa, os sacerdotes e príncipes viram que seu domínio sobre o povo continuava a enfraquecer e mais amargo se tornava seu ódio contra Jesus. Mal podiam esperar a oportunidade de o tirar de seu caminho para sempre. À medida que o tempo passava, começaram a temer que, afinal, talvez não fosse a Jerusalém. Lembravam-se de quantas vezes lhe frustrara os desígnios assassinos, e temiam que lhes houvesse lido pensamentos contra ele e permanecesse ausente. Mal podiam ocultar sua ansiedade e indagavam entre si: que vos parece? Não virá a festa? João 11:56. Foi convocado o concílio dos sacerdotes e fariseus. Desde a ressurreição de Lázaro, aumentara tanto a simpatia do povo para com Jesus que seria perigoso lançar mão dele abertamente. Assim, decidiram as autoridades prendê-lo em segredo e efetuar o julgamento o mais silenciosamente possível. Esperavam que, ao se tornar isso conhecido, a inconstante onda da opinião pública se voltaria a seu favor. Assim se propuseram a destruir Jesus. Mas enquanto Lázaro existisse, sabiam os sacerdotes e rabis que não se achavam em segurança. A própria existência de um homem que por 4 dias estivera no sepulcro e fora ressuscitado por uma palavra de Jesus, causaria cedo ou tarde uma reação. O povo se vingaria de seus guias por tirarem a vida aquele que fora capaz de realizar esse milagre. O Sinédrio decidiu, portanto, que Lázaro também deveria morrer. A tal ponto, a inveja e os preconceitos levam seus escravos. O ódio e a incredulidade dos guias judaicos haviam crescido até dispô-los a tirar a vida de uma pessoa a quem o infinito poder salvara do sepulcro.
Enquanto se tramava em Jerusalém essa conspiração, Jesus e seus amigos eram convidados à festa de Simão. À mesa achava-se Jesus, tendo um lado Simão, a quem curara de repugnante moléstia, e do outro Lázaro, a quem ressuscitara. Marta servia a mesa, mas Maria escutava ansiosamente toda a palavra que caía dos lábios de Jesus. Em sua misericórdia perdoara Jesus os seus pecados, chamara do sepulcro seu bem-amado irmão, e a alma de Maria estava cheia de reconhecimento. Ouvira Jesus falar de sua morte próxima, e em seu profundo amor e tristeza almejara honrá-lo com grande sacrifício para si. Comprara um vaso de alabastro de unguento de nardo puro, de muito preço, João 12:3, para com ele ungir-lhe o corpo. Mas agora muitos diziam que ele estava para ser coroado rei. Seu pesar transformou-se em alegria, e ansiava ser a primeira a honrar seu senhor. Quebrando o vaso de unguento, derramou o conteúdo sobre a cabeça e os pés de Jesus, e depois, enquanto de joelhos chorava, umedecendo-os com lágrimas, enxugava-os com os longos cabelos soltos. Buscara não ser observada, e seus movimentos poderiam passar desapercebidos. Mas o unguento encheu a sala de odor, declarando a todos os presentes a ação dela. Judas contemplou a mesma com grande desagrado, e em vez de esperar o que diria Cristo sobre o assunto, começou a murmurar suas recriminações ao que lhe ficavam mais próximos, censurando por tolerar esse desperdício. Fez astutamente insinuações de modo a produzir descontentamento. Judas era tesoureiro dos discípulos, e de seu pequeno depósito subtraíra as escondidas para o próprio uso, limitando assim a uma insignificância os recursos dos discípulos. Ansiava colocar na bolsa tudo quanto pudesse obter. Dos meios desta bolsa muitas vezes se tirava para socorro dos pobres, e quando se comprava qualquer coisa que Judas não julgava essencial, dizia: por que esse desperdício? Por que o preço disso não se pôs na bolsa que tenho para os pobres? Ora, o ato de Maria achava-se em tão frisante contraste com o seu egoísmo que o colocava em situação vergonhosa, e, segundo o seu costume, procurou apresentar um motivo digno à objeção que fazia sua oferenda. Voltando-se para os discípulos, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. João 12, versos 5 e 6. Judas não tinha coração para os pobres. Houvessem vendido o unguento de Maria, caísse o lucro sem o poder e não teriam os pobres recebido o benefício. Judas tinha em alto conceito sua habilidade administrativa. Julgava-se como financista muito superior aos condiscípulos, e levara-os a considerá-lo da mesma maneira. Conquistara-lhes a confiança, e exercia sobre eles grande influência. Sua professada simpatia pelos pobres os enganou, e a astuta insinuação que fez os levou a olhar com desconfiança a dedicação de Maria, e em volta da mesa passou a murmuração: para que é este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Mateus 26, versos 8 e 9. Maria ouviu as palavras de crítica. O coração tremeu-lhe no peito. Temeu que a irmã a repreendesse por seu desperdício. Talvez o mestre também a julgasse imprevidente. Sem se justificar ou apresentar desculpa, estava para se esquivar dali, quando se ouviu a voz de seu senhor: deixai-a, por que a molestais? Viu que ela estava embaraçada e aflita. Sabia que nesse ato de serviço exprimira gratidão pelo perdão de seus pecados, e acalmou-lhe o espírito. Erguendo a voz acima dos murmúrios da crítica, disse: ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Marcos capítulo 14, dos versos 6 ao 8. A fragrante oferenda que Maria pensara prodigalizar ao corpo inanimado do Salvador vazou a ela sobre ele vivo. No sepultamento, seu aprazível odor não poderia impregnar senão o túmulo.
Agora alegrou-lhe o coração com a certeza de sua fé e amor. José de Arimateia e Nicodemos não ofereceram suas dádivas de amor a Jesus em vida. Com amargo pranto, levaram suas custosas especiarias ao frio e inconsciente corpo. As mulheres que levaram especiarias ao sepulcro em vão o fizeram, pois verificaram ter ele ressuscitado. Mas Maria, extravasando seu amor sobre o Salvador enquanto ele tinha conhecimento da dedicação dela, estava o preparando para seu sepultamento. E, ao baixar a treva de sua grande prova, levou consigo a lembrança desse ato, penhor do amor que seus semidos lhe votariam para sempre. Muitos há que levam aos mortos preciosos dons. De pé ao lado da querida figura para sempre silenciosa, proferem abundantes palavras de amor, ternura, apreço, dedicação, tudo é prodigalizado àquele que já não vê nem ouve. Houvessem essas palavras sido ditas quando o fatigado espírito tanto delas necessitava, quando o ouvido as apreenderia e o coração as podia sentir quão precioso teria sido seu perfume. Maria não sabia toda a significação de seu ato de amor, não podia responder a seus acusadores, não saberia explicar por que escolher aquela ocasião para ungir a Jesus. O Espírito Santo planejara por ela e ela lhe obedecera sugestões. A inspiração não se detém para dar o motivo. Presença invisível fala a ela a mente e a alma e move o coração para agir. Ela é sua própria justificação. Cristo explicou a Maria o significado de seu ato e com isso deu mais do que recebera. Ora, derramando este perfume sobre o meu corpo, disse ele, ela o fez para o meu sepultamento. Mateus 26:12. Como o vaso de alabastro foi quebrado e encheu toda a casa com sua fragrância, assim Cristo havia de morrer e seu corpo ser quebrantado. Mas ele se ergueria da tumba e o perfume de sua vida havia de encher a terra. Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta de sacrifício a Deus, em cheiro suave. Efésios 5:2. Em verdade vos digo, declarou Cristo, que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para sua memória. Marcos 14:9. Contemplando o futuro, o Salvador falou com segurança a respeito de seu evangelho. Ele devia ser pregado por todo o mundo, e onde quer que se estendesse o evangelho, a oferenda de Maria havia de espargir sua fragrância, e por sua ação espontânea seriam abençoados outros corações. Erguer-se-iam e cairiam impérios, seriam esquecidos nomes de reis e conquistadores, mas o feito dessa mulher seria imortalizado nas páginas da história sagrada. Enquanto o tempo durasse, aquele partido vaso de alabastro contaria a história do abundante amor de Deus a uma raça caída. O ato de Maria achava-se em assinalado contraste com o que Judas estava para praticar. Que incisiva lição poderia ter Cristo dado àquele que lançara a semente da crítica e do mau juízo na mente dos discípulos? Com quanta justiça poderia o acusador haver sido acusado? Aquele que lê os motivos de cada alma e entende toda ação poderia haver aberto aos olhos dos convivas da festa sombrios capítulos da vida de Judas. Poderia ter sido patenteada a vã pretensão em que o traidor baseava suas palavras, pois em vez de compadecer-se dos pobres, roubava-os do dinheiro que se destinava a socorrê-los. Poderia haver sido despertada indignação contra ele, por sua opressão à viúva, ao órfão e ao jornaleiro. Houvesse, porém, Jesus desmascarado Judas, isso teria sido apresentado como causa da traição. E se bem que acusado de ladrão, Judas teria captado simpatia, mesmo entre os discípulos. O Salvador não o repreendeu e evitou assim dar-lhe desculpa para a traição. O olhar que Jesus lhe lançou, no entanto, convenceu a Judas de que o Salvador lhe penetrara a hipocrisia e lera seu baixo, desprezível caráter. E louvando Maria tão severamente reprovada, Cristo repreendera Judas. Antes disso, o Salvador nunca lhe fizera uma censura direta.
Agora a reprimenda irritou-lhe o coração. Decidiu vingar-se. Da ceia, saiu diretamente para o palácio do sumo sacerdote, onde encontrou reunido o conselho e ofereceu-se para lhes entregar Jesus nas mãos. Os sacerdotes se regozijaram. A esses guias de Israel fora concedido o privilégio de receber a Jesus como Salvador, sem dinheiro e sem preço, mas recusaram o precioso dom a eles oferecido no mais terno espírito de constrangedora afeição. Recusaram aceitar aquela salvação que é mais valiosa do que o ouro, e compraram seu senhor por 30 moedas de prata. Judas condescendera com a avareza até que ela lhe dominara todos os bons traços de caráter, e invejou a dádiva feita a Jesus. Seu coração queimou de inveja de que o Salvador fosse objeto de uma oferenda digna dos reis da terra. Por uma quantia muito inferior à do vaso de unguento, traiu a seu senhor. Os discípulos não eram como Judas, amavam o Salvador. Não lhe apreciavam, entretanto, o elevado caráter. Houvessem compreendido o que fizera por eles, e teriam sentido que coisa alguma que lhe fosse oferecida era desperdiçada. Os magos do Oriente, que tão pouco sabiam a respeito de Jesus, haviam mostrado o mais verdadeiro apreço da honra que lhe era devida. Levaram preciosas dádivas ao Salvador, e diante dele se inclinaram em homenagem quando era ainda um simples bebê deitado na manjedoura. Cristo dá valor aos atos de sincera cortesia. Quando qualquer lhe prestava um favor, com celestial delicadeza, ele o abençoava. Não recusava a mais singela flor arrancada pela mão de uma criança e a ele oferecida com amor. Aceitava as ofertas dos pequeninos e abençoava os doadores, inscrevendo-lhes o nome no livro da vida. A unção feita por Maria acha-se nas Escrituras, mencionada como distintivo das outras Marias. Atos de amor e reverência para com Jesus são uma demonstração de fé nele como Filho de Deus, e o Espírito Santo menciona como testemunho de lealdade para com Cristo. Se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. 1 Timóteo 5,10. Cristo se deleitava no sincero desejo de Maria de fazer a vontade de seu Senhor. Aceitava a riqueza do puro afeto que seus discípulos não compreendiam, não queriam compreender. O desejo que Maria tinha de prestar esse serviço a seu Senhor era para ele de mais valor que todos os preciosos ungüentos da terra, pois exprimia seu apreço pelo Redentor do mundo. Era o amor de Cristo que a constrangia, enchia-lhe a alma a incomparável excelência do caráter de Cristo. Aquele unguento era símbolo do coração da doadora, era demonstração exterior de um amor nutrido por correntes celestiais e que chegara a ponto de extravasamento. A obra de Maria era exatamente a lição que os discípulos necessitavam para mostrar-lhes que seriam aprazíveis a Cristo as expressões de amor por parte deles. Jesus fora-lhes tudo e não percebiam que em breve seriam privados de sua presença, que dentro em pouco não lhes seria dado oferecer-lhe nenhum sinal de reconhecimento por seu grande amor. A solidão de Cristo, separado das cortes celestiais, vivendo a vida da humanidade, nunca a compreenderam nem apreciaram devidamente os discípulos. Foi muitas vezes magoado, porque não lhe dispensavam aquilo que deles deveria ter recebido. Sabia que, estivessem sob a influência dos anjos celestiais que o acompanhavam, também havia de considerar que nenhuma dádiva era de suficiente valor para exprimir o espiritual afeto do coração. Seu conhecimento posterior deu-lhes o verdadeiro sentimento quanto às muitas coisas que poderiam ter feito para Jesus, exprimindo o amor e o reconhecimento de seu coração, enquanto lhe estavam ao lado, quando não mais Jesus se achava entre eles e se sentiam, na verdade, como ovelhas sem pastor. Começavam a ver como poderiam ter manifestado para com ele atenções que lhe teriam alegrado o coração. Não mais então censuraram a Maria, mas a si mesmos. Se lhes fosse dado retirar sua crítica e apresentarem os pobres como mais dignos da oferenda do que Jesus, sentiram vivamente a reprovação,
ao tirarem da cruz o ferido corpo de seu Senhor. A mesma falta hoje se manifesta em nosso mundo. Poucos somente apreciam o que Cristo é para eles. Fizessem, no entanto, e o grande amor de Maria seria expressado. A unção liberalmente feita não seria considerado desperdício o custoso unguento. Coisa alguma se consideraria demasiado preciosa para Cristo. Nenhuma abnegação nem sacrifício grande demais para ser suportado por amor dele. As palavras proferidas em indignação: por que é este desperdício? Mateus 26:8. Recordaram vividamente a Cristo o maior sacrifício já feito. O dom de si mesmo como propiciação por um mundo perdido. O Senhor seria tão generoso para com a família humana que não se poderia dizer que lhe era possível fazer mais. No dom de Jesus, Deus deu todo o céu. Sob o ponto de vista humano, esse sacrifício era um espantoso desperdício. Para o raciocínio humano, todo plano de salvação é um desperdício de misericórdia e recursos. Encontramos por toda parte abnegação e sacrifício, feito com toda a alma. Bem podem as hostes celestiais contemplar, com assombro, a família humana que recusa ser erguida e enriquecida com o ilimitado amor expresso em Cristo. Bem podem elas exclamar: por que este grande desperdício? Mas a expiação por um mundo perdido devia ser plena, abundante, completa. A oferenda de Cristo foi inexcedivelmente abundante para abranger toda a alma que Deus criou. Não se podia restringir de modo a não exceder o número dos que haviam de aceitar o grande dom. Nem todos os homens são salvos, todavia, o plano da salvação não é um desperdício pelo fato de não realizar tudo que foi provido por sua liberalidade. Há o suficiente e ainda sobra. Simão, o hospedeiro, fora influenciado pela crítica de Judas à dádiva de Maria, e surpreendeu-se do procedimento de Jesus. Seu orgulho farisaico ofendeu-se. Sabia que muitos de seus hóspedes estavam olhando a Jesus com desconfiança e desagrado. Simão disse no seu interior: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Lucas 7,39. Curando Simão da lepra, Cristo salvara de uma morte em vida, mas agora Simão duvidava se o Salvador era profeta. Por Cristo permitir que essa mulher dele se aproximasse, por não a desprezar como alguém cujos pecados são demasiado grandes para serem perdoados, por não mostrar que compreendia haver ela caído. Simão foi tentado a pensar que ele não era profeta. Jesus nada sabe dessa mulher, tão pródiga em demonstrações, pensou ele, ou não lhe permitiria que o tocasse. Foi, porém, a ignorância de Simão acerca de Deus e de Cristo que o levou assim a pensar. Não compreendeu que o Filho de Deus deve agir à maneira divina, compassiva, terna e misericordiosamente. A maneira de Simão era não fazer caso do penitente serviço de Maria. Seu ato de beijar os pés de Cristo e ungir-lhes com um unguento foi exasperante para seu coração endurecido. Pensou que se Cristo fosse profeta, reconheceria os pecados e os repreenderia. A esse inexpresso pensamento respondeu o Salvador: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo ele com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. Lucas 7, versos 40 a 43. Como fizera Natã com Davi, Cristo ocultou seu bem atirado golpe sob o véu de uma parábola. Lançou sobre o hospedeiro a responsabilidade de proferir a própria sentença. Simão induzira ao pecado a mulher que ora desprezava. Fora por ele profundamente prejudicada. Pelos 2 devedores da parábola eram representados Simão e a mulher. Jesus não intentava ensinar que diferentes graus de obrigação houvessem de ser sentidos pelas 2 pessoas, pois cada um tinha um débito de gratidão que nunca se poderia solver. Mas Simão se julgava mais justo que Maria,
e Jesus desejava fazer-lhe ver quão grande era na verdade a sua culpa. Queria mostrar-lhe que seu pecado era maior que o dela, tão maior como um débito de 500 dinheiros é superior a uma dívida de 50. Simão começou então a ver-se sob um novo aspecto. Observou como Maria era considerada por alguém que era mais que profeta. Notou que, com um penetrante olhar profético, Cristo lhe lera o amorável e devotado coração. A vergonha apoderou-se dele e percebeu achar-se em presença de alguém que lhe era superior. Entrei em tua casa, continuou Cristo, e não me deste água para os pés, mas com lágrimas de arrependimento originadas no amor, Maria lavou-me os pés e enxugou-os com os próprios cabelos. Não me deste ósculo, mas esta mulher, a quem tu desprezas desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Lucas 7, versos 44 e 45. Cristo contava as oportunidades que Simão tivera de manifestar seu amor pelo Senhor e o apreço pelo que fora feito por ele. Claramente, se bem que com delicada polidez, o Salvador assegurou a seus discípulos que o coração se lhe magoa quando seus filhos se descuidam de manifestar gratidão para com ele por palavras e atos de amor. O perscrutador do coração lera os motivos que deram lugar ao ato de Maria e viu também o espírito que instigara as palavras de Simão. Vês tu esta mulher? Disse-lhe. É uma pecadora. Digo-te que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Lucas 7,47. A frieza de Simão e sua negligência para com o Salvador mostravam quão pouco apreciava a bênção que recebera. Julgava honrar a Jesus convidando-o à sua casa, mas viu-se então como na realidade era. Enquanto pensara ler seu hóspede, este o estivera lendo a ele. Viu quão justo era o juízo de Cristo a seu respeito. Sua justiça fora um vestido de farisaísmo. Desprezara a compaixão de Jesus, não o reconhecera como representante de Deus. Ao passo que Maria era uma pecadora perdoada, ele era um não perdoado pecador. A rigorosa regra de justiça que quisera impor contra ela condenava-o a ele próprio. Simão foi tocado pela bondade de Jesus em não o repreender abertamente diante dos hóspedes. Não fora tratado como desejara que Maria o fosse. Viu que Jesus não desejava expor sua culpa diante dos outros, mas buscava, por uma exata exposição do fato, convencer-lhe o espírito e, por piedosa bondade, vencer-lhe o coração. Uma severa acusação havia endurecido Simão contra o arrependimento, mas a paciente admoestação o convenceu-se de seu erro. Viu a magnitude do débito que tinha para com o seu senhor. Seu orgulho humilhou-se, ele se arrependeu, e o altivo fariseu tornou-se um humilde e abnegado discípulo. Maria fora considerada grande pecadora, mas Cristo sabia as circunstâncias que lhe tinham moldado a vida. Poderia ter acabado com sua esperança, mas não o fez. Fora ele que a erguera do desespero e da ruína. 7 vezes ouvira ela sua repreensão aos demônios que lhe dominavam o coração e a mente. Ouvira-lhe o forte clamor ao Pai em benefício dela. Sabia quão ofensivo é o pecado à sua imaculada pureza, e em sua força vencera. Quando, aos olhos humanos, seu caso parecia desesperado, Cristo viu em Maria aptidões para o bem. Viu os melhores traços de seu caráter. O plano da redenção dotou a humanidade de grandes possibilidades, e em Maria se deviam as mesmas realizar. Mediante sua graça, tornou-se participante da natureza divina. Aquela que caíra e cuja mente fora a habitação de demônios, chegara bem perto do Salvador, em associação e serviço. Foi Maria que se assentou aos pés de Jesus e dele aprendeu. Foi ela que lhe derramou na cabeça o precioso unguento e banhou os pés com as próprias lágrimas. Achou-se aos pés da cruz e o seguiu ao sepulcro. Foi a primeira junto ao sepulcro depois da ressurreição, a primeira a proclamar o Salvador ressuscitado. Jesus conhece as circunstâncias de toda a alma. Podeis dizer, sou pecador, muito pecador. Talvez o sejais,
Mas, quanto pior fordes, tanto mais necessitais de Jesus. Ele não repele nenhuma criatura que chora contrita. Não diz a ninguém tudo quanto poderia revelar, mas manda a toda alma tremente que tenha ânimo. Perdoará abundantemente todos quantos a ele forem em busca de perdão e restauração. Cristo poderia comissionar os anjos do céu para derramar as taças de sua ira sobre nosso mundo, a fim de destruir a todos quantos estão cheios de ódio contra Deus. Poderia apagar essa mancha negra do seu universo, mas assim não faz. Acha-se hoje ante o altar de incenso, apresentando perante Deus as orações dos que desejam seu auxílio. A pessoa que a ele se volve em busca de refúgio, Cristo erguerá acima da acusação e da contenda das línguas. Nenhum homem ou anjo mau pode incriminar a essas almas. Cristo as liga à sua própria natureza humano-divina. Acham-se ao lado daquele que tomou sobre si os pecados, na luz que procede do trono divino. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos capítulo 8, versos 33 e 34.